Aleluia. Da bênção. Podemos começar? Graça e paz, igreja. Amém? Amém. Miudinho, né? Frio. Até parece que a gente é cuiabano, né? Fica torcendo para que chegue um frio, mas na hora que chega, quer que ele corre da gente. Vamos nos colocar de pé, igreja? Vamos orar? Vamos pedir para Deus esquentar o nosso corpo? Espírito Santo de Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai, pelo dia de hoje. Nós nos damos honra, Senhor, nós nos damos glória, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, pois o Senhor é bom o tempo todo, a Tua misericórdia dura para sempre. A Tua alegria, Senhor meu Deus, é ela, Pai, que transborda no nosso coração. Senhor meu Deus, o Senhor faz cada coisas maravilhosas, Pai. Cada coisa maravilhosa. É certo, meu Deus, que nem sempre nós temos consciência de tudo aquilo que o Senhor faz por nós. Mas convicção, Senhor, meu Deus, de que o Senhor está, Pai, no controle de tudo. O Senhor está, meu Deus, no controle de tudo. Então, Espírito Santo, eu te peço, no poder e autoridade no nome de Jesus, que o Senhor venha, Pai, se manifestar nesta noite mais uma vez. Que o Senhor venha, meu Deus, falar ao nosso coração. Que o Senhor venha, Pai, nos ensinar, nos educar, em nome de Jesus. Amém. Amados, o apóstolo Paulo, ele deu uma instrução para a igreja de Filipenses, e é uma instrução linda e maravilhosa. Existe uma frase que às vezes nós colocamos no nosso carro, onde diz que tudo posso naquilo que me fortalece. E é muito interessante quando a gente lê só a frase, que dá a entender que sim, eu tudo posso naquilo que me fortalece. Glória a Deus por isso. Mas antes disso, o apóstolo Paulo ele vem explicando um pouquinho o que é esse tudo posso naquilo que me fortalece. Ele vem explicando de que ele passou por coisas boas, aí depois ele explica dizendo que passou por coisas difíceis, ele explica que ele foi preso, ele explica que ele foi solto, ele explica que passou fome, ele explica que passou escassez de alimento, de dinheiro, mas tudo posso naquilo que me fortalece. Entendo que essa frase, ela nos leva a entender que a nossa alegria, o nosso sorriso, a nossa graça, a nossa disposição, não está de fato nas circunstâncias, mas está de fato em Jesus, em Cristo. Porque é Ele quem nos fortalece, é Ele que nos dá o gozo, é Ele que nos dá o fôlego de vida, é Ele que nos dá o ânimo, é Ele que nos dá a disposição para poder dar um passo sequer. É Ele quem é a nossa alegria. Então, eu gostaria que nesta noite, neste momento, nós cantássemos uma canção. Ele é um corinho, não é tão novo assim, mas é algo que todo mundo conhece, a gente já cantou isso várias vezes. Talvez se tiver alguma tia da salinha que quiser subir aqui e cantar junto comigo, venha. Que faz todo sentido, né, Adriana? E ela é mais ou menos assim. Eu vou falar algo, aí quando eu disser, diga amém, vocês precisam dizer amém. Quando eu falar, grite aleluia, vocês vão? Quando eu falar para vocês, batam palma, vocês vão? Agora, quando eu falar, grita, vocês vão gritar, né? Amém? Então vamos lá, vamos fazer a primeira vez para a gente ensaiar, aí depois a gente faz certo. Aquele quem está feliz, diga amém. Amém. Aquele quem está feliz, grite aleluia. Aquele quem está feliz, bata a palma sim. Aquele quem está feliz, dance comigo assim. Eu acho que o pessoal de casa está melhor que a gente que está aqui. Vamos lá, agora para valer. Aquele quem está feliz, diga amém. Amém!
Ei! Aquele quem está feliz, grite aleluia, aleluia! Aquele quem está feliz, bata a palma sim. Aquele quem está feliz, dance comigo assim. Com Jesus no coração a gente é feliz, é feliz. Com Jesus no coração tudo é muito bom. Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. Aleluia! Quem está feliz com Jesus? Dá glória a Deus. Amém? Deu para esquentar um pouquinho? Deu? Vai testemunhar? Você quer subir? Não. Eu só quero agradecer a Deus pela que o Rafael falou sobre a minha mãe. No domingo a gente estava almoçando no meu tio e Deus é um Deus de detalhes. Eu estava com as crianças e minha mãe. E eu falei, mãe, vamos almoçar na casa do tio Johnny? Aí ela falou, então vamos. Aí nós chegamos lá e no meio do almoço, era 13h, minha mãe parou com a mão no rosto, como se estivesse orando. Aí minha tia brincou. Tá bom, você quer falar também? Aí minha tia brincou, Marlene, você está orando? Ela foi perdendo a cor, suando. Eu falei, tio, ela desmaiou. Aí o namorado da Natara já veio, pegou ela no ar e levamos para o quarto. E eu tive a ideia, não sei como, de ligar para o SAMU. Aí meu tio disse, mas o SAMU não vai vir fazer isso, eles não fazem isso. Eu falei, tio, liga para o SAMU. Aí nós ligamos para o SAMU, em 20 minutos eles chegaram lá, não chegou mais rápido porque eles não achavam o endereço. Ela tinha desmaiado 5 vezes já, mas ela voltava. E aí ele falou, ela está desidratada e tal, colocou um soro nela. Nisso eu saí para cuidar da Thalita. Passou uns 2 minutos, eles fecharam toda a porta e falaram, sai, tirando todo mundo. E ela teve um desmaio e não voltou. E deram noradrenalina para ela e deram um choque para ela voltar. Aí eles levaram ela para a policlínica e não me falaram do choque, não me falaram dessa parte. Quando eu cheguei na policlínica, à noite, eu já tinha contado para o pastor Josué, eles falaram que ela teve uma parada cardíaca. E Deus deu uma nova chance para minha mãe. E eu quero agradecer, porque a hora que eu falei, eu liguei lá para o pessoal do encontro, consegui achar uma torre, deixei Marcelo desesperado. Todo mundo entrou em oração. E eu quero agradecer a vocês por se preocupar conosco, por orarem pelo Rafael também, que não é de hoje, né? Que nós temos essa missão. E é isso. Minha mãe está bem, já está terminando, já não quer ir no médico sábado, mas ela já passou do perigo. Ela está com uma válvula calcificada no coração, precisa fazer uma cirurgia. E pode ser proveniente disso ou por causa que a pressão baixou porque trocou medicação. Mas ela está bem, o susto já passou. De fato, foi uma parada cardíaca, mas graças a Deus não teve sequelas. E eu agradeço a Deus pela oportunidade, porque vocês têm cuidado de nós também. Amém. Viu? Eu fui mais rápido. Amém. Vamos nos colocar de pé, igreja, em nome de Jesus? Com esta canção você tem a oportunidade de dizimar e ofertar na casa do Senhor. Amém? Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para te ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus para te ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vai descendo o rio para me dar a vida, este rio que emana lá na cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida, este rio que emana
humana lá na cruz, do lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser a minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser a minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aleluia! Crianças de 2 a 9 anos podem vir à frente, por favor. De 2 a 9 anos. Vem, Liz. Venha. Olha lá. Crianças de 2 a 9 anos. Estenda suas mãos para cá, igreja. Vamos orar no nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, nós abençoamos, Pai, essas crianças, esses pequeninos, Senhor. Que eles possam, meu Deus, cada vez mais poder aprender do Senhor, aprender da Tua Palavra. E que essa palavra, Senhor, meu Deus, ela seja penetrada em seus corações, Pai. Para que eles possam, Senhor, meu Deus, desfrutar disso, Senhor. Proteja, Senhor, meu Deus, livra, Pai, de todo mal. Cuida, Senhor, meu Deus, da integridade de cada uma delas, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, meu Deus, os professores, Pai. Dê a eles, Senhor, meu Deus, cada vez mais sabedoria, meu Deus, sabedoria, para poder, Senhor, meu Deus, lecionar para essas crianças no nome de Jesus. Amém. Podem ir, crianças. Deus, abençoa, Pai, os dízimos e ofertas, Senhor. Meu Deus, aqueles que tiveram oportunidade nessa noite de poder dizimar e ofertar, Senhor, meu Deus, graças a Deus por isso. Aqueles que não tiveram, Senhor, meu Pai, que o Senhor venha dar mais uma condição, mais uma oportunidade de poder vivenciar a graça do Senhor neste ato, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Pastora Elizabeth, por favor. Graças e paz. Amém? Gostaria que vocês abrissem suas Bíblias, a Bíblia de vocês, no Evangelho de Lucas, no capítulo 13, no verso 31. Amém? Lucas, capítulo 13, verso 31 e 32, diz o seguinte: Naquele mesmo dia, chegaram uns fariseus dizendo-lhe: Sai e retira-te daqui, porque Herodes quer matar-te. E lhes respondeu: Ide e dizei àquela raposa: Eis que eu expulso demônios e efetuo curas, hoje e amanhã, e no terceiro dia sou consumado. Deus, nós te damos graça por essa oportunidade de estarmos aqui diante da tua presença mais uma vez. Nessa noite, ó Deus, de cura, de libertação, de salvação, o teu manifestar da tua glória, do teu poder, é glorioso nesse lugar e nas nossas vidas. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de ouvir o testemunho do teu amor, por ouvir testemunhos do teu cuidado, do teu zelo, por ouvir o testemunho do teu controle e da tua soberania. Que nessa noite nossos ouvidos estejam atentos à tua palavra, que não haja em nós distração, nem dos que estão aqui, nem daqueles que estão acompanhando a live na sua casa.
mas que nós tenhamos total, Deus, entendimento de estarmos com os olhos fitados e os ouvidos abertos ao Senhor. Por isso te peço, ó Deus, que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento e que o Senhor coloque em nós o desejo de te adorar enquanto ouvimos a tua palavra, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? E esse frio que não vai embora. A gente estava brincando ali que a gente gosta de frio, mas de um dia passou disso, não dá não. Já não é muito legal. Eu tô igual o pinguim aqui com as 2 calças, umas 3 blusas, por aí vai. Espero que você que esteja em casa não esteja debaixo da coberta tremendo, mas esteja atento, né? Aquilo que o Senhor vai falar aos nossos corações. E desde ontem eu ouvi algo de uma pessoa. Ela, ontem, ela me ligou logo cedo e falou assim, nossa, a gente tinha tido uma reunião no dia anterior, né? À noite, tava até um pouquinho de garoa. E essa pessoa falou assim para mim, nossa, fiquei sabendo que você reuniu com a equipe ontem à noite. E eu não acredito que você fez isso e tal. Aí eu peguei e perguntei para a pessoa, eu falei assim, aonde você está agora de manhã? Aí a pessoa falou assim, eu estou no serviço. Eu falei assim, você é louco de sair da sua casa para ir trabalhar nesse frio? Amado, se nós não colocarmos a importância devida na obra, no reino, naquilo que é de fato importante, que move, que movimenta, o que nos importa, de fato? Aí ontem vi o pessoal do louvor postando foto todo trêmulo, né? E ontem caiu um toró aqui em Cuiabá. E eu olhando eles e eu falando assim, obrigada, Senhor, porque nós não somos daqueles que nos paralisamos por qualquer coisa. Ou não colocamos desculpa por qualquer motivo. Então, eu estou alegre que você está aqui. Eu não sei por que você que está participando da live não conseguiu vir até aqui, mas estou alegre também que você está conectado, né, ouvindo a palavra que edifica, que transforma. E nós tivemos, de fato, experiências incríveis ali no encontro com Deus, nesse final de semana. A equipe teve experiências há mais de 40 dias, né, por assim dizer, com o poder e a manifestação de Deus, o amor e a graça de Deus. E quando eu li esse versículo, esses 2 versos aqui, e eu vi o quanto que aqueles homens, com aquele recado, tentaram intimidar Jesus, eu comecei a perceber isso, que quantas e quantas vezes nós somos intimidados, né? Intimidados por pessoas que às vezes tentam manipular, intimidados por situações que nos afrontam, intimidados por resistências de alguma coisa, intimidado por querer manter algo e não conseguir, e principalmente intimidados pelo nosso adversário. E essas intimidações, na maioria das vezes, ela vem para corromper ou para distorcer e burlar aquilo que é a nossa missão. Aqui, o que Jesus estava respondendo é que não importava os recados que estavam chegando até ele, ele veio para cumprir uma missão. E qual que era a missão? Missão de morte de cruz. E qual que era a missão? Missão de ressuscitar no 3º dia, por amor a mim, por amor a você. Então, não, independente de quais foram os recados que chegaram até ele, ele disse que ele estava ali para curar, para libertar, e que iria cumprir a sua missão, e queria chegar até aquele momento, o momento que Deus queria que ele fosse, o final que Deus queria que tivesse, da maneira que tivesse. Então, hoje você está aqui e às vezes você recebeu uma ligação, alguém da sua casa falou para você, você está louco, você vai no culto nesse frio? É uma intimidação. É uma intimidação de certa forma. Não, mas você vai fazer esse tipo de coisa e nós não temos noção e nós vamos seguindo. E no decorrer da nossa jornada de fé, a gente vai desconfigurando
quando a gente começa a aceitar as intimidações impostas pelas trevas. Nós vamos aceitando as mentiras contadas e vai desconectando com aquilo que é a nossa missão, aquilo para o qual o Senhor nos chamou e nos intimidá-lo. A gente vê Elias, depois de pedir para descer fogo e consumir o holocausto levantados por profetas de Baal, a gente vê que ele recebe uma mensagem e se sente intimidado com aquela mensagem e ele foge. Às vezes você recebe um WhatsApp e foge. Uma mensagem que chega até você e você foge. Uma ligação que chega até você e você foge. E você paralisa. E você não consegue se reerguer porque se sente intimidado. Quantas foram as intimidações que te fizeram até aqui? Quais foram as vezes que você se desconectou daquilo que era para ser feito por conta de intimidações? Talvez essa noite é a noite de você dizer assim como Jesus: diga àquela raposa que eu vou fazer aquilo para o qual eu fui chamado. Diga para aquela raposa calar a sua boca, porque eu tenho ouvido somente o que o Pai quer que eu faça. Porque eu vim aqui para fazer aquilo que o Pai me designou para que fosse feito. Mesmo que fosse naquele momento próximo uma morte de cruz. Então, mesmo que você vai experienciar momentos que para muitos possa ser de humilhação, mas é para aquilo que o Senhor te chamou e você saberá, e você tem certeza no seu coração que é para algo muito maior que o Senhor tem. Quais são as intimidações que chegaram até você? Quem é ou o que Satanás tem usado para te intimidar? Jesus, ele não desistiu quando foi intimidado. Ele sabia que o seu inimigo não poderia fazer dano a ele. Você sabe que o nosso adversário não pode fazer dano a nós? Ou você ainda tenta ouvi-lo e se sente paralisado pelo medo, pela frustração que a intimidação causa, pelo atraso de algumas coisas que ela vem e torna na sua vida? Muitas foram as coisas que poderiam ter chegado através daquele recado. E o destino de Jesus era esse, de fazer o desejo do Pai. Podemos ver isso de diversas maneiras na Bíblia, mas hoje eu gostaria de citar duas para vocês. Duas formas que tentaram intimidar o povo de Deus. Duas formas que tentaram intimidar os homens de Deus. E como eles conseguiram romper e como eles conseguiram sair daquela situação. Então, muitas vezes, você dentro da sua casa, no início da sua conversão ou até na sua trajetória de convertido, você sofre por intimidações ferrenhas, terríveis. O Rafael citou uma delas aqui, que era de pensar que o outro distanciou dele. Mas quando ele teve face a face com Deus, ele viu que ele que distanciou do outro. É uma forma que Satanás usa para nos intimidar. É uma forma que ele usa para nos distanciar. É uma forma que ele utiliza para nos tirar da comunhão. É uma forma que é um dos meios que ele usa para matar aquilo que o Senhor colocou na sua vida. É uma forma de intimidar. Quantas foram as vezes que, ao longo da sua trajetória, alguém da sua família se levantou para falar coisas para você contra a palavra de Deus e você teve isso como verdade? E você teve isso como, não, mas se eu não fizer isso, eu vou estar distante dessa pessoa, e eu quero conviver com essa pessoa, então eu escolho ficar com essa pessoa. Quantas foram as vezes que você, eu, nós
colocamos Deus reduzido a situações. E nessa noite que isso fique claro para nós, que Ele não é reduzido a nada, nós não temos o poder de reduzi-lo, e glória a Deus por isso. Mas as intimidações que nós sofremos ao longo das nossas vidas, nos faz fazer isso. Quando eu era criança, ia falar pequena, mas não cola, né? Quando eu era criança, eu me sentia intimidada, porque meu pai bebia muito. E aquela forma dele me intimidava. Então eu mudava todo o meu comportamento com a leitura que eu fazia dele. Então se eu visse o nariz dele brilhando, eu sabia que ele tinha bebido. Se eu visse o olho dele um pouco pequeno, eu sabia que ele tinha bebido. Se eu visse a testa dele um pouco luminosa, eu sabia que ele tinha bebido. Eu conhecia pelo andar, apesar de eu nunca ter visto ele bêbado, mas eu conhecia a forma dele pisar quando ele tinha bebido, e isso fazia com que eu mudasse todo o meu comportamento dentro de casa. Então aquela ação me intimidava e me impedia de ser quem eu realmente deveria ser, sem ele abrir a sua boca. Ele não precisava abrir a sua boca, mas aquela fisionomia e aquela leitura de imagem que eu tinha já me intimidava. E eu já mudava todo o meu comportamento sem a pessoa nem ter ao menos falado alguma coisa. Então, quantas vezes o nosso comportamento faz com que o outro se sinta intimidado? E às vezes nós nem sabemos que nós intimidamos o outro. Então, amados, a intimidação, ela paralisa o outro. E às vezes ela corrompe e faz com que o outro haja de forma completamente indevida, de maneira que ele deveria fazer. E teve um momento na história, né, na Bíblia, quando o povo de Deus foi intimidado por um gigante. E a intimidação que ele utilizou foi ameaças. E ele começou a ameaçar o povo de Deus. Lá em 1 Samuel, no capítulo 17, a gente vai ver um pouco disso. Da forma que o gigante Golias intimidava o povo de Deus e como eles se sentiram amedrontados, se sentiram ameaçados. Mas Davi, ouvindo isso, aquela intimidação, aquela ameaça, a maneira que ele estava fazendo, ele começou a querer guerrear contra o gigante. E aí, o membro da família de Davi também tentou intimidá-lo, dizendo quem era ele para fazer aquilo. Por que ele não estaria no pasto, no campo, pastoreando as pequenas ovelhas da família? Então ali houve dois tipos de intimidação. Uma intimidação contra o povo de Deus e uma intimidação contra o valente que ia derrotar o intimidador. Então, quando nós começamos a fazer uma análise desse tipo de intimidação, nós começamos a observar que um dos lugares mais difíceis de enfrentá-la é na mente. Nós lemos lá a história quando Moisés enviou os 12 espias para ir na terra, 2 deles não se sentiram intimidados, mas 10 se sentiram intimidados a ponto de contaminar todo o restante do povo somente com aquilo que ouviu dizer. Porque quem tinha visto o gigante eram os 12, não era aquele povo todo. Mas 10 começaram a falar baseado na sua experiência de intimidação e amedrontou todo um povo. O que você tem ouvido que tem te intimidado? O que tem chegado até você que tem te paralisado? O que tem acontecido que tem feito com que você perca a entrada na terra prometida, na nova Canaã? Na Canaã da sua alma, conquiste, derrube muros que se levantaram ao longo da sua trajetória, ao longo da vida. Então nós vimos ali
que 10 pessoas que tinham tido experiências de ter visto a terra que de fato manava leite e mel, viram também os gigantes que moravam naquela terra e conseguiu impedir um povo numeroso de entrar lá. 10 foram intimidados e com essa intimidação conseguiu contaminar milhares. Não tem o dizer de uma batata podre ou uma maçã podre apodrece o cesto? Então nós precisamos estar atentos com isso. Nós temos um adversário que ruge como um leão, buscando a quem possa tragar dioturnamente. E ele vai usar de inúmeras estratégias, e um vacilo meu ou seu, nós vamos ser até instrumentos para poder levar outras pessoas para longe e distanciar do propósito de Deus nas nossas vidas, da missão que o Senhor tem para nós, daquilo que o Senhor colocou no nosso coração, do desejo que o Senhor colocou no nosso coração. Talvez as promessas que o Senhor um dia disse para você, e você está deixando ela lá lançada, lá escondidinho, por conta de palavras intimidadoras que chegou no seu coração. Mas nessa noite o Senhor quer quebrar cada palavra de intimidação que chegou até você. Ele quer te fazer levantar e lutar com os gigantes. Ele quer te fazer levantar e guerrear, não com a armadura do outro, mas com a sua, que seja uma funda e algumas pedrinhas. Que seja para que você derrube, coloque o gigante no chão, pegue a espada do próprio gigante e decapita ele, e derrota ele. E mostre para ele quem é o Deus que você serve, o que esse Deus colocou no seu coração, o que ele fez na sua vida, da onde ele te tirou. Porque Davi, ele disse, peraí, eu matei, Deus fez eu matar um urso e um leão, quem é esse incircunciso? E é isso que o Senhor quer fazer em nós nessa noite. Quantos ursos e quantos leões você tem matado aí fora? E por que agora, diante desse gigante, você se sente intimidado? Se preciso for, o Senhor levantará Abissai para matar os herdeiros, os gigantes que se levantarão. Porque a gente vê na palavra de Deus, lá em 1 Reis, que outros gigantes se levantaram. E o Abissai se ergueu e derrotou o gigante, porque Davi não tinha forças para derrotar o gigante naquela época. Mas nesse momento aqui da história, de intimidação que paralisou todo um exército, ele se levantou para derrotar o gigante. E ele não se sentiu ameaçado, ele não se sentiu intimidado. E Davi, ele venceu como? Com a convicção de quem era o Deus que ele servia. E está lá no verso 45, 46 que disse, Davi, porém, disse ao filisteu, Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão e ferir-te-ei e te tirarei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e à besta da terra e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Então Davi, aquele povo estava sendo intimidado, mas Davi, ele estava firmado na convicção de quem estava enviando ele. Então que nessa noite você vença a intimidação através da convicção. Se tem ameaças chegando à sua mente, se tem ameaças bloqueando as promessas de Deus, que você se levante nessa noite contra essas ameaças, convicto de quem é o Senhor da sua vida, convicto de quem é o Deus da sua casa, convicto de quem é o Deus que te prometeu. E não essas intimidações infernais que vão te paralisar, mas que hoje você saia daqui que se levante nessa noite para derrotar esses gigantes e espalhar os corpos dele no bom sentido, no sentido da palavra. Que todo mundo espiritual entenda que você derrotou esse gigante que te intimidou. Com ameaças cruéis à sua mente, à sua casa,
a sua família. Amados, só quem tem uma família dentro da casa do Senhor, só quem cria os seus filhos arraigados aos pés da cruz, é que sabe as batalhas que enfrentam, mas é que tem um entendimento das vitórias que tem. Só quem tem os seus filhos na salinha, só quem tem os seus filhos nas reuniões de teens, só quem tem os seus filhos nas reuniões de jovens, é que sabe o prazer disso tudo. Só quem deita no seu travesseiro à noite como pai e mãe, sabe que o seu filho está guardado pelo leão da tribo de Judá, pelo guarda de Israel, é que sabe que tem paz em seu coração. Porque sabem quem crê, mas Satanás tenta intimidar com conversas, com ameaças terríveis e cruéis. Mas nessa noite isso vai cair por terra em nome de Jesus. Outro momento de intimidação que nós conseguimos ver foi quando uma cidade, uma multidão se levantou contra Paulo e Silas. Simplesmente porque eles expulsaram um espírito de adivinho, que é o que monetizava as entradas ali daquela cidade, e aquela multidão de pessoas os lançaram na prisão. Então, quantas intimidações têm te aprisionado no cárcere da sua mente, no quarto da sua casa, no ambiente de trabalho, com pensamentos que não convêm, com ações que não convêm, te mantido cativo. Quantos são essas intimidações que te lançam lá nesses cárceres? E aqueles homens conseguiram vencer essa intimidação com oração e louvor. Nós tivemos essa experiência, né, nesse final de semana, o que uma oração e um louvor faz no mundo físico e espiritual. Era como se nós estivéssemos como Paulo e Silas na prisão. E num determinado momento, onde ouvimos um terremoto, e as cadeias se abriram. E houve libertação e liberação e salvação. Quantas experiências nós tivemos já, amados, de intimidação que nos colocava em julgo, em cativeiros, e de repente a gente começa a louvar dentro de casa, a gente começa a colocar uns louvores bem alto, começa a cantar, começa a falar com Deus, e muda o cativeiro. Muda a história, muda o momento, muda a atmosfera, muda a ambiência. E aquela intimidação que estava nos aprisionando não existe mais, ela deixa de existir. E nós saímos como, cheios, avivados, empoderados espiritualmente, renovados. Esse é o poder que o povo de Deus tem. Nós temos inúmeras ferramentas para impedir que a intimidação chegue até nós. Nós temos inúmeras maneiras para impedir que a intimidação venha validar em nós. Que nessa noite isso fique claro para você. Assim como foi para mim, quando eu me deparei com esse texto de Lucas. Quando um rei queria intimidar o Rei de Reis. Quem está te intimidando? Quem é o Senhor da sua vida? Que você comece a falar com Ele e a perguntar qual é a arma que você vai utilizar. Se é a arma de ir para cima do gigante, ou se é a arma de oração e louvor. Qual é a arma que você vai usar? Armas poderosas,
Satanás, ele usa a intimidação como uma seta maligna. E nós precisamos usar o escudo da fé e o capacete da salvação para nos proteger deste ataque. Porque são duas armas de defesa poderosas, que é o escudo da fé, que apaga todo dardo inflamado do maligno. E é o capacete da salvação que protege você, que protege os seus sentidos, que protege as entradas, que guarda a sua mente. Se você tem sofrido por intimidações, se você está cansado com tantas intimidações que chegam até você, ou pelo seu cônjuge, ou pelos seus filhos, ou pelo ambiente de trabalho, ou pelos irmãos da igreja, que Satanás usa para intimidar, para você se sentir acuado, que nessa noite caia por terra em nome de Jesus. Nós não nascemos para ser intimidados. Nós nascemos para ser íntimos. Nós nascemos para debruçar aos pés do Senhor. Nós nascemos para ouvir da fonte aquilo que nós precisamos fazer e como fazer. Nessa noite que o Senhor te dê estratégias contra intimidações das trevas. Que nessa noite o Senhor comece a falar no seu coração o que precisa fazer para se livrar dessas intimidações. Que o Senhor possa trazer como um refrigério fresco, assim como naquele momento que Elias estava ali na caverna e ele chamou Elias para fora com um cício suave. E Elias obedeceu e destronou toda a intimidação que aquela profetisa do inferno estava fazendo contra a vida dele, através de uma mensagem, amados. Uma palavra. Mas o Senhor veio com a sua calmaria e arrancou Elias para fora. E Elias concluiu a sua missão. E ele concluiu aquilo que precisava fazer. Que nessa noite nós precisamos trazer isso fresco à nossa memória. E toda a intimidação do inferno caia por terra. Em nome de Jesus. Você pode se colocar em pé para nós orarmos. Orarmos ao Senhor aquilo que Ele tem para fazer nas nossas vidas. Amém? Feliz que você está aqui, feliz que você está na live. Porque eu sei muito bem o que é ser intimidada. E eu sei muito bem o quanto isso atrasa nosso ministério, nosso chamado. Mas quando a gente tem isso, amados, tão fresco na nossa vida, a gente fala aqui não, Satanás. Na minha vida, não. Naquilo que o Senhor me deu, não. Amém? Feche os seus olhos. Pai, nessa noite nós te agradecemos por essa oportunidade de compreender aquilo que o Senhor tem para nos dizer. Eu creio que muitas pessoas que estavam com sentimentos e não conseguiam entender o que era, nessa noite descortinou que era um ataque de intimidação contra a sua vida. E que ao mesmo tempo que descortinou porque o Senhor trouxe do oculto para a luz, para derrotar, para quebrar, para destruir nas nossas vidas. Então, Pai, nós cremos nessa noite que o Senhor fez um mover tremendo na vida de muitas pessoas. E continuará fazendo, porque o Senhor é um Deus que gosta de intimidade. E o Senhor não aceita esses ataques nas nossas vidas e nós também não aceitamos. Por isso, ó Pai, na autoridade e poder que há no nome de Jesus, se há aqui nessa noite na igreja ou em casa, alguém que está se sentindo acuado, intimidado, com medo, com receio, frustrado, angustiado, cansado, que caia por terra agora em nome de Jesus, todo este ataque, e que essa pessoa se levante agora, Senhor,
com as armas que o Senhor está liberando sobre a vida dela. Que ela se posicione a partir de agora, Pai, em nome de Jesus. E nós estamos dizendo que nós rejeitamos agora toda intimidação maligna contra as nossas vidas, toda palavra mentirosa, toda palavra de encantamento, toda palavra de engano sobre as nossas vidas, que cesse agora em nome de Jesus. Seja qual for a forma que o inimigo, que Satanás está usando para intimidar, seja desfeita agora em nome de Jesus. E que não tenha poder sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias. Mas que haja o mover do Teu Espírito, Pai. Que haja o mover da Tua palavra em nossas vidas nessa noite. Que haja um quebrantamento e que haja um encontro contigo, Senhor. De tal forma que nós possamos, Deus, entoar louvores, entoar adoração, entoar oração a Ti, Pai. Mas que nós venhamos, de fato, Senhor, buscar viver a Tua verdade. Porque o Senhor habita na verdade. E o Senhor tem pensamentos de paz para nós. O Senhor tem pensamento de bênçãos para nós. O Senhor quer nos usar da melhor forma possível. Então, Deus, se há aqui nesse momento aqueles que estão sendo provados, que sejam aprovados pelo Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Pode se assentar. Glória a Deus pela sua vida. Que o Senhor possa fazer resplandecer sobre nós a luz dele, a sua face, a sua glória. E que nós possamos, nesses dias, entender e ouvir aquilo que ele tem para nós. Para nós, a nosso respeito, porque às vezes não é fácil ouvir o que o Senhor tem e quer falar a nosso respeito, e que nós possamos ter temor dele, porque aquilo que a gente teme é o nosso Deus. Tenha isso em mente. Aquilo que você teme é o seu Deus. Quem você tem temido? Amém? Que essa palavra encontre um solo fértil e possa germinar em seu coração. Tem algum aviso? Depois a gente volta para a oração, fazer os avisos antes. Dando um favor. Discipulado para batismo, né? Domingo agora. Qual o horário? 8h da manhã aqui na igreja, com frio ou sem frio, mas eu já vi que domingo vai estar mais quentinho, amados. Então, você que não é batizado e quer fazer o discipulado para batismo, venha. Qualquer dúvida, procure o pastor Nasson ou o pastor Sérgio, eles vão te ajudar. Se você já foi batizado, já é batizado em uma igreja evangélica, mas nunca fez nenhum estudo, né? Também é bom que você venha e participe. Você vai aprender muito, amados, muito mesmo. É uma base boa para a nossa jornada de fé. Então, domingo, que horas? 8h. Domingo também temos culto de louvor e adoração às 18h, como um culto abençoado e avivado, para a honra e glória do Senhor. Amém? Na segunda-feira, nós teremos uma reunião com a equipe que trabalhou no encontro, né? Então, às 19h30, aqui na igreja, nós faremos uma reuniãozinha para conversarmos um pouco, né? Um feedback, por assim dizer, um retorno de tudo aquilo que nós vivemos ali naqueles dias. Amém, amados? Você que participou, que trabalhou no encontro, segunda-feira nós temos um encontro. Ficou redundante, né? Amém, amados? Vamos nos colocar em pé, então, para nós orarmos pelos pedidos de oração. E eu gostaria de pedir para o pastor Nasson vir aqui para fazer a bênção apostólica, né? E orar por esses pedidos de oração aqui, que é a Cirlei. Cirlei, sua mãe, Amanda? Pastor Nasson vai orar por ela para trazer o equilíbrio, a pressão arterial.
E se você quiser receber oração no final do culto, pode vir, amados. A gente está orando. Eu, pastor Nasson, pastora Ana Rita, missionária Janice, fique à vontade. Feche seus olhos, igreja. Vamos orar no nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, nós te pedimos, Pai, neste momento, que o Senhor vá, Senhor meu Deus, de encontro a irmã Sirlene. Deus, que o estado, Senhor meu Deus, de saúde que ela está neste momento, Pai, seja, Senhor meu Deus, restaurado na autoridade do nome de Jesus. Que essa alteração, Senhor meu Deus, arterial, Pai, que essa alteração na pressão dela, Senhor meu Pai, em nome de Jesus, seja estabilizado, Senhor. Em nome de Jesus, que as setas que foram lançadas, que as alterações, que as provocações, Senhor meu Deus, para que chegasse até esse ponto, seja cessado agora no nome de Jesus. E que, meu Deus, se é por intervenção das medicações, Pai, eu te peço que seja potencializado, Pai. Que venha, Senhor meu Deus, o agir rápido, Pai, na vida dela, em nome de Jesus. Amém. Estenda suas mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja comigo e com você. E a igreja diz: amém. Esse culto está encerrado no nome de Jesus. Aquele que precisar de oração, estamos à disposição.